Vamos iniciar então a nossa formação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos, nesse momento, irmãos, erguer um grande louvor a Deus por permitir que nós estejamos aqui nesse momento, mais do que para uma formação, para nós nos unirmos como irmãos, como diocese, como os pregadores da renovação carismática católica da Diocese de Novo Hamburgo. Vou pedir para que você abra aí o seu microfone para nós nos sentirmos como que no nosso grupo de oração, como que na nossa sala do cenáculo, erguendo um grande louvor a Deus. Louvemos pela renovação carismática, louvemos por essa corrente de graça, louvemos por nós estarmos aqui, pelo chamado que o Senhor nos fez. Vamos louvar a Deus com as nossas palavras. Nós te louvamos, Senhor Deus, nós te bendizemos, te exaltamos, Senhor, por nós podermos nesta manhã abrir os nossos olhos, por nós podermos estar respirando, Senhor. Louvado seja, Senhor, pela vida. Louvado seja, Senhor, porque neste dia que pertence a Ti, nesse dia do Senhor, Tu permitiste, Deus, que nós estivéssemos aqui reunidos na Tua presença como irmãos, Senhor. Bendito seja, Senhor Deus, por essa formação. Bendito seja, Senhor, pela RCC da Diocese de Novo Hamburgo. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, por essa diocese. Te bendigo, Senhor Deus, pelo nosso bispo, por todo o clero da nossa diocese. E nós te louvamos, Senhor Deus, por permitir, Senhor, por nos dar essa graça, esse presente de pertencermos à renovação carismática católica. Aleluia! Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor nos fez carismáticos, o Senhor nos vocacionou a sermos carismáticos. Bendito seja, Senhor, por cada grupo de oração. Honras e glórias a Ti, Senhor Deus, pelo Conselho Diocesano, pela Nelly, nossa coordenadora, por cada ministério, por cada conselheiro, cada coordenador de grupo de oração, cada servo, cada participante dos nossos grupos. Bendito seja, Senhor, por atualizar a graça de Pentecostes em nossos dias, em nosso meio. Honras e glórias a Ti, Senhor. Tu és um Deus bom, Tu és um Deus forte, bendito e imortal. Honra e glória a Ti, Senhor. Oria Shadaria Cantara Labaderia Hatseri Aralabas. Oria Badereleheri Aralabas. Oxeri Araladas. Oxeri Araladas. O Senhor me mostra como que elos de uma corrente bem unida, elos bem unidos. Nós te louvamos, Senhor Deus, por essa união, por essa unidade entre nós. Honras e glórias, porque o Senhor é quem promove a unidade. Honras e glórias a Ti, Senhor. Aquilo que Deus for tocando no teu coração, também pode proclamar aí, irmão, para edificar o nosso ministério, edificar a igreja. Eu confirmo essa tua moção essa moção dos elos de corrente unidos aí. O Senhor me mostrava era a unidade mesmo que fazíamos nesse momento. Glória a Deus. É que o Senhor me dava uma imagem de uma chuva de
como se fosse um ataque de flechas, eram muitas flechas que caíam, e quando chegavam essas flechas até nós, que estávamos ali como que um exército, a gente desviava delas. Havia armaduras e a gente conseguia desviar. E o Senhor ia falando no meu coração sobre estar preparado para as missões, estar preparado para as batalhas, e sobre a maestria do Espírito Santo de estar nos formando, né, nesse período, que as batalhas vão ser grandes. O Senhor nos deu uma palavra nesta manhã de hoje, que está lá em Provérbios, que diz o seguinte, capítulo 22, versículo 17. Presta atenção às minhas palavras, aplica teu coração à minha doutrina, porque é agradável que as guardes dentro do teu coração e que elas permaneçam todas presentes em teus lábios. É para que o Senhor seja a tua confiança, que quero instruir-te hoje. Interessante que é no tempo presente, essa palavra está dizendo para nós, quero instruir-te hoje. Aleluias, glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por tudo isso que Ele tem movido em nosso meio. O Senhor quer nos instruir e nos instruir como um comandante que instrui os seus guerreiros para a batalha, né? Nós somos fracos, mas com Deus nós somos mais que vencedores. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, te bendizemos pelo teu mover em nosso meio. Tu és um Deus vivo, tu és um Deus operante, um Deus que não nos abandona. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Amém. Se mais algum irmão teve aí alguma revelação, alguma moção, pode proclamar também. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Coloquei aqui o microfone de vocês no mudo, tá bom? E aí sempre vai ser o formador que vai abrir o microfone, vai falar, e aí no final, se nós tivermos ali um tempinho, a gente sabe que nem sempre a gente consegue um tempinho, né? Aí cada um que quiser fazer uma pergunta ou uma colocação, aí vai poder abrir seu microfone, tá bom? Só para nós mantermos a ordem. Na última formação, então, nós vimos até o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, ali naquela parte da prisão de Paulo e Silas, onde eles foram libertos e houve ali a conversão do carcereiro e da sua família, né? Agora nós vamos entrar no capítulo 17. E aí nesse capítulo, Paulo e Silas eles vão até a Macedônia. A Macedônia era uma cidade grande, uma cidade rica, uma cidade muito importante, aberta, né? Também uma cidade portuária, e ela era a Tessalônica, né? Era a capital da Macedônia. Essa cidade, a cidade se chama Tessalônica, né? Capital da Macedônia. E ali tinha também uma comunidade judaica com a sua sinagoga, onde sempre inicia o projeto missionário de Paulo, né? O primeiro lugar de pregação do apóstolo é na sinagoga. Então, chegando ali, ele vai pregar na sinagoga, e durante 3 semanas ele prega nessa sinagoga. Consegue, então, durante essas 3 semanas, desenvolver ali um discurso com os principais temas da fé. Nós podemos dizer que é o querigma, né? Então, durante 3 semanas, Paulo fez entre aspas, aqui, um seminário de vida no Espírito Santo com aquele povo da Tessalônica, né? Com os tessalonicenses, né? Então, olha que graça
que é o nosso seminário de vida no Espírito Santo, né? E ele fez em 3 semanas ali de pregações esse anúncio do querigma, né, dos temas principais da fé. E a sua pregação ela consistia em mostrar com as escrituras que o Messias devia padecer, ao contrário daquela visão judaica do Messias triunfal, do Messias político, do Messias que libertaria do poder político opressor, né, do império. Depois, já que aqueles judeus admitiam a ressurreição, mostra que o Messias deveria também ressuscitar, padecer e ressuscitar. E ele vai, então, ajustando a visão bíblica sobre o Messias. E Paulo vai encaixando nesse Messias a pessoa de Jesus. Então, olha só o esquema. Ele mostra nas Escrituras, sempre comprovando com as Escrituras que o Messias deveria padecer, como a própria nota de rodapé aqui da Bíblia do Peregrino vai dizer, ajustando, né, a visão que eles tinham sobre o Messias, mostrando que o Messias deveria padecer, sofrer, morrer e, finalmente, ressuscitar. Então, essa era a visão do Messias. Então, ajustando essa visão sobre o Messias, ele encaixa nessa visão do Messias a pessoa de Jesus, mostrando que isso tudo se realizou em Jesus Cristo e que ele é o Messias. Então nós vemos que o êxito da pregação de Paulo aqui em Tessalônica ele é superior ao de Filipos, né? A sinagoga ela serve como uma casa de pregação, né? E acesso aos prosélitos. Por que a gente vê esse sucesso na pregação? Porque justamente durante 3 semanas ele vai pregar ali naquela sinagoga. E a sinagoga, então, é um lugar aberto ali também aos prosélitos. A gente já tinha visto aqui nas nossas formações que o prosélito é aquele que, não sendo de origem judaica, ele se converteu ao judaísmo, né? Ou, então, é um simpatizante do judaísmo. O texto não deixa claro a menção sobre as mulheres influentes, porque vai seguir ali que algumas mulheres influentes se converteram, né? E não fica claro quem são essas mulheres influentes. Talvez elas sejam as mais atraídas ali ao judaísmo, ou as mais facilmente aceitas, ou ainda aquelas que têm certa influência sobre os seus maridos, né? Mas o texto diz que, a partir dessa pregação, essas mulheres se converteram. E por isso que houve esse sucesso aí na ministração de Paulo em Tessalônica. E como de costume também, alguns judeus começam a invejar o sucesso da pregação, né, de Paulo, que começam a persegui-los, a perseguir Paulo e Silas, não encontrando os pregadores, então esses judeus começam a amotinar contra Jasão. E Jasão foi o anfitrião dos missionários. Muito provavelmente ele era um desses prosélitos influentes, um prosélito influente que recebeu Paulo e Silas, certo? A perseguição contra Paulo e Silas aqui traz uma acusação nova. A acusação não é contra eles, mas a acusação é contra Jesus, né? A gente nota que na catequese de Paulo ele explica a realeza ou a exaltação do ressuscitado, né? E sendo Tessalônica uma província do Império Romano, eles usam disso para levantar uma acusação de crime contra o imperador, né, dizendo que eles atuam contra os editos do imperador, afirmando que há outro rei, Jesus. Então, a acusação aqui é contra Jesus, né? Porque então eles estão anunciando
na visão deles, né, ou na acusação deles, que eles estão exaltando um outro rei que não César, né, que não o imperador de Roma. E esse rei é Jesus. No meu ponto de vista aqui, vale destacar que os próprios judeus, ao acusarem Paulo e Silas, eles reconhecem, pelo menos até aquele momento, né, a dimensão, o tamanho da missão de Paulo, né, ao afirmarem que, de Paulo e Silas, ao afirmarem que eles revolucionaram o mundo inteiro, vai dizer o texto, né. Digo até aquele momento porque eles nem imaginavam que existiria, por exemplo, um novo continente, né? Eles não imaginavam que o mundo, a visão de mundo deles era muito limitada, né? E que existia um povo que Deus já tinha escolhido desde toda a eternidade do outro lado do oceano, né? No Brasil, no Rio Grande do Sul, na diocese de Novo Hamburgo, né? Já havia um povo escolhido por Deus e que esse evangelho anunciado por Paulo e Silas chegaria um dia até nós, né? Então, a dimensão que eles tinham era para o mundo daquela época, né? Mas o evangelho revolucionou o mundo inteiro, isso eles afirmam, né? Mal sabiam eles que tinha um grupo de pregadores cheios do Espírito Santo aqui, né? Na diocese de Novo Hamburgo, cheios de fome e sede da palavra de Deus, né? De se alimentar do conhecimento da palavra. Aleluia. Depois, eles saem ali de Tessalônica e vão para Bereia. Em Bereia acontece o mesmo esquema de pregação, né? A sinagoga, depois a conversão e depois a perseguição. Sempre esse mesmo esquema, né? Prega na sinagoga, há conversões e há perseguição. Ali, a princípio, os judeus acolheram com interesse a mensagem do evangelho que é pregada por Paulo, né? Interessante que não somente acolhem de forma passiva, né? Mas podemos dizer que eles acolhem de uma forma crítica, porque o texto vai dizer que todos os dias eles analisavam com as escrituras para confirmar se aquilo que Paulo pregava estava certo, né? E aí no final muitos abraçavam a fé, assim como as mulheres nobres, mais uma vez aqui, né? E alguns homens gregos, né? Não diz que são muitos homens gregos, mas também não diz que são poucos. O texto vai dizer que não poucos, não poucos. Então não foram poucos. Podem não ter sido muitos, mas também não foram poucos. Então alguns homens gregos ali se converteram. E aqui mais uma vez eu quero também tirar uma lição, né? Não do apóstolo, mas dos judeus da Bereia, né? Porque às vezes nós ficamos impressionados com pregadores que falam alto, que falam com a voz forte, e acabamos não analisando o conteúdo das pregações, né? Aqui a gente vê que aquela comunidade analisava, né, de forma crítica aquela pregação, confirmando, confrontando com as escrituras, né, para ver se aquilo ali que estava sendo pregado estava certo, né? Então, para ver se estava tudo em convergência. E assim nós também. Às vezes nós, ou pelo contrário, às vezes nós não analisamos se a pregação que nós ouvimos converge com aquilo que nos diz as escrituras, a tradição, o magistério, né? Principalmente com aqueles pregadores da catástrofe, né? Os pregadores catastróficos que vêm pregar coisas negativas, cheios de arrogância, aqueles pregadores que ficam apontando o dedo para julgar, para condenar os irmãos, né? Acabam esvaziando o evangelho do seu conteúdo salvífico, né? Do seu conteúdo de amor, do seu conteúdo de misericórdia. Eles esvaziam, às vezes, todo o querigma, né? E a gente fica impressionado com esses pregadores, né? E o conteúdo da evangelização, nós sabemos. O conteúdo da evangelização é qual? É o querigma, né? É esse primeiro anúncio. A profecia
que vem só para denunciar o mal, mas que não vem anunciar a boa nova de Jesus, não é profecia, é só vaidade. Então, guardem isso no coração, né? A denúncia que vem sem a caridade, que vem sem o amor, né? A denúncia que vem sem o anúncio é só vaidade, é só para exaltar o pregador. E o que nós devemos exaltar não é o pregador, mas é a pessoa de Jesus. Voltando então aqui para Bereia, o diferencial da perseguição que veio após essa pregação é que quem incita a perseguição lá em Bereia são os judeus da Tessalônica. Então, alguns judeus da Tessalônica ficam sabendo do sucesso da pregação de Paulo em Bereia e vão para lá para perseguir. A distância entre essas duas cidades era de aproximadamente 80 quilômetros. 80 quilômetros de distância, e a gente sabe que eles não foram de Uber para lá, né? Eles não foram de carro, não foram de Uber, não foram de ônibus. Então, nós podemos falar que era uma perseguição feroz. É como se a capital se sentisse responsável pela província. Lembrando que a Tessalônica era a capital da Macedônia, então era como se a capital se sentisse responsável por aquela província. Então eles se deslocam toda essa distância para perseguir Paulo e Silas. Aqui os missionários se separam então por um tempo. A palavra vai dizer que Paulo vai na frente, ele vai enfrentar sozinho ali os desafios em Atenas, e os que escoltaram Paulo, vai dizer o texto, voltam com instruções para Silas e Timóteo o alcançarem aí. Então Paulo vai na frente e depois vão Silas e Timóteo, né? Há aqui a separação dos missionários. Então, finalmente, em Atenas, dos versículos 16 a 34, Paulo se indigna com a idolatria presente naquela cidade, né? Que expressava o seu politeísmo através de diversos templos e estátuas, embora boa parte daquelas estátuas fizessem parte da decoração urbana. Também isso aqui vai dizer a nota de rodapé da Bíblia do Peregrino. Certo? Atenas estava em decadência econômica, política, mas ainda mantinha o seu status cultural intacto. A mitologia e a filosofia influenciavam diretamente nas leis e na religião. Atenas ainda era a capital intelectual da Grécia. Nessa época tinham algumas escolas filosóficas influentes, que eram a Academia de Platão, os peripatéticos de Aristóteles, os epicureus e os estoicos. Então, esses dois últimos, os epicureus e os estoicos, eram a escola religiosa e ética mais sadia, digamos assim, difundida ali no mundo grego. Até aquele momento, os pregadores eles enfrentavam o judaísmo, a lei e a magia, como nós vemos no capítulo 16, do 16 ao 18, capítulo 19, do 12 ao 16. Eles enfrentavam o politeísmo mais ingênuo, no capítulo 14, do 8 ao 18, e agora eles enfrentam uma forma diferente do politeísmo que eles tinham enfrentado até então, né? Eles enfrentam uma religiosidade marcada fortemente pela filosofia, justamente por ali ser, né, Atenas a capital intelectual da Grécia. O êxito da pregação é modesto, né, mas esse capítulo é muito importante porque se depara com uma confrontação equivalente em cada época e cultura. Em cada época e cultura se encontra um desafio diferente, mas equivalente com esse episódio, né? Do capítulo 17. Vocês estão conseguindo
acompanhar, façam aí só um sinalzinho. Preciso saber se a internet está tá rodando bem aqui. Ok. Seguindo então. Vamos lá. Então, além da costumeira visita à sinagoga nos sábados, Paulo vai acrescentar a visita diária à ágora, né, que é uma espécie de praça pública, né? A ágora é um centro da vida urbana, um lugar de encontros, né, apto para iniciar ali conversações. Lá, então, essas duas escolas filosóficas citadas por Lucas, né, dos epicureus e os estoicos, estão presentes, né? Uns escutam a pregação, outros desdenham, chamando Paulo de charlatão, e outros julgam que ele está introduzindo novas divindades e cultos exóticos. Por que alguns acreditam que Paulo está inserindo uma nova ou novas divindades, no plural, né? Porque Paulo vai falar ali de Jesus e, em grego, anástasis, que é ressurreição. Então, Paulo fala sobre Jesus e ressurreição, grego anástasis, né? E eles vão confundir com divindades masculina e feminina, como se Jesus fosse a divindade masculina e anástasis fosse a divindade feminina, né? Talvez porque ali até aquele momento eles não tinham ouvido falar sobre ressurreição, né? Isso não fazia parte da crença deles, né? Então, aqueles que se interessam levam Paulo para a colina de Ares, o Areópago, que a gente vê na nossa Bíblia, né? Um lugar que é um pouco mais afastado dos mercados, um lugar mais sossegado, onde se discursavam e discutiam temas políticos, filosóficos, religiosos, né? Já que a Ágora ficava mais no centro urbano, como a gente viu ali, né? Então, um lugar mais movimentado, com muito barulho. Então, levaram para a colina de Ares, um lugar mais propício para se escutar esses discursos, né, de diversos temas. O ensinamento de Paulo, ele é menos conceitual do que os mestres da filosofia daquela época, né? E mais difícil para a compreensão dos gregos, né? Porque era uma cultura totalmente diferente, como eu falei agora um pouco da ressurreição, anástasis, né? Então, no versículo 21, o narrador ele observa que os gregos gostavam de gastar muito tempo ouvindo novidades, né? Em contraste com os judeus, que eram mais fechados, os judeus eram mais conservadores, né? Então, para Paulo, essa curiosidade era uma abertura pela qual ele tentava inserir a sua pregação, né? O fato deles serem curiosos, para Paulo, era uma oportunidade de pregar o evangelho. Então, Paulo inicia ali com um cumprimento cortês e ambíguo, né, que logo vai se transformando em uma crítica. A ânsia indefinida de uma religiosidade frustrada, né? Temos tantos deuses naquele povo que não nos satisfazem, que veneramos um Deus desconhecido, a quem chegamos através da nossa ignorância e frustração confessadas. Pois bem, diz Paulo, o Deus para vós desconhecido e procurado, eu vou-lo dou a conhecer. Então, o anúncio desse Deus desconhecido começa com a afirmação monoteísta de Deus, né? Ele que é o criador do universo, que não precisa que lhe construam moradas, criador e benfeitor do homem, que dá o alento. Paulo também afirma a unidade do gênero humano, vindo do primeiro homem, Adão, ele não menciona, né? E como criatura de Deus, Deus que controla as coordenadas do tempo e do espaço, não a natureza, mas Deus, não é a natureza que controla, é o próprio Deus.
A busca de Deus é aqui dividida entre a ânsia de alcançá-lo e a dificuldade de transcender as mediações. Em sua busca, o homem vai como que tateando, né, as apalpadelas, vai dizer o texto. Não obstante, Deus está perto de cada homem. Paulo cita então Arato para condenar a idolatria. Se somos da raça divina, então a divindade não pode assemelhar-se a prata, ouro e pedra. É o mesmo discurso usado no Antigo Testamento, né, de que Deus não é ouro nem prata, né? Porém, aqui ele fala aos gregos com as palavras de um poeta grego, né, o Arato, o que equivaleria a citar para os judeus as Escrituras. Então, nós vemos aqui a estratégia de Paulo, né, de entrar no mundo grego e falar na linguagem deles. O que adianta citar as Escrituras para os gregos? O que adianta citar ali as leis e os profetas para os gregos se eles não tinham nenhum contato, se eles não tinham conhecimento, se aquilo não fazia parte, não é, da cultura deles? Então, Paulo foi aqui extremamente usado pelo Espírito Santo, né, com a estratégia de falar aos gregos na linguagem deles, né, nos termos deles e segundo a cultura deles. O que me faz lembrar, por exemplo, da evangelização do Brasil, né, na época da colônia, Brasil colônia, em que os jesuítas falavam de Deus e, assim como ensinavam, também aprendiam, né, com os indígenas, aprendiam a língua dos indígenas, né, como, por exemplo, o Tupi-Guarani. Então, quando falavam de Deus aos índios, eles falavam de Tupã. Entravam na cultura do indígena, falando de Deus segundo a cultura deles, né? Tem até um louvor em Tupi-Guarani que fala Eurupi, Canapó, Tupã, Napé, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, né? Eu aprendi isso aí com um padre amigo meu, que é de uma congregação missionária, né? E eles fazem um trabalho missionário com ciganos, né? E eles ficam mais lá na região do Nordeste, então eles têm bastante contato com os indígenas também, né? E aí uma vez ele ensinou esse louvor, né, que falava Eurupi, Canapó, Tupã, Napé, Eurupi, Tupã, Napé, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Então a gente vê o Tupã ali no meio, né? Então falando aos indígenas na linguagem dos indígenas, e Paulo ali falava aos gregos na linguagem e na cultura dos gregos. Depois dessa exposição vem a interpelação. Toda essa história passada é definida como um tempo de ignorância, né, que Deus não leva mais em conta, né, mas chama agora para o arrependimento. Ou seja, são chamados a reconhecer a maldade para então corrigi-la. Todos os homens são chamados a romper com o passado. O arrependimento ele é necessário diante do julgamento anunciado pelo apóstolo, que embora tenha uma data marcada, não é revelada essa data. E o homem que há de julgar a terra inteira recebeu crédito de Deus diante de todos, por ter ressuscitado da morte. Paulo fala da ressurreição, mas não fala diretamente de Jesus. Talvez por falta de oportunidade. Olha só que interessante. Por falta de oportunidade diante da reação daqueles que ouviam. Porque assim que ele falou sobre ressurreição dos mortos, e aí talvez eles tenham entendido o que é a ressurreição, uns começaram a caçoar, outros já cordialmente, ou talvez em tom de ironia, diziam que o ouviriam sobre esse assunto em uma outra ocasião. Mas alguns abraçaram a fé. Dentre eles, Lucas cita Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris. Certo? Então aqui se encerra o capítulo 17.
E o nosso irmão Marlon já está aí conosco, da Diocese de Itapeva. Vou já abrir aqui o espaço para o irmão se apresentar. Seja bem-vindo, Marlon. A palavra está com você, meu irmão. Bom dia, gente. Graça e paz. Vocês estão conseguindo me ver? Só ouvindo, não consigo te ver, irmão. Tá, espera só. Leonardo, dá um prosseguindo só, um favor. Deu um probleminha aqui na minha câmera que já estou resolvendo já. Tá ok. Sem problema. Léo, vai ensinando mais Tupi-Guarani pra gente. Uma aula de Tupi. Infelizmente, todo o meu vasto conhecimento sobre o Tupi-Guarani já foi apresentado. Tudo que eu sei já foi falado. Né? Mas é muito interessante desse capítulo 17, é justamente isso mesmo, né? A questão de falar na linguagem, esse é o desafio que nós temos hoje, é um desafio de sempre, né? Aquilo que foi falado também um pouquinho antes, né? Todos aqueles desafios são atualizados em cada época de uma forma diferente. Hoje, qual o desafio que nós temos nos nossos grupos de oração, por exemplo? Como falar aos jovens? Esse é um grande desafio. Como atrair os jovens para o grupo de oração? Às vezes nós temos uma realidade muito envelhecida, e eu não estou falando de forma pejorativa, né? Entendam isso. Eu estou apenas constatando que às vezes no nossos grupos de oração, nós não vemos muitos rostinhos ali dos 30 para baixo, né? Dos 30, dos 25 para baixo. Então esse é um grande desafio que também esse capítulo 17 nos leva a refletir, né? Como falar na linguagem dos jovens, né? Como atrair os jovens até o grupo de oração. Então fica aí a reflexão, né? Pronto, irmão? Agora sim. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos, né? Uma alegria poder estar com vocês nessa manhã. Dia do Senhor. Me chamo Marlon Araújo, sou aqui da cidade de Capão Bonito, Diocese de Itapeva, estado de São Paulo. Atualmente estou coordenando o Ministério de Pregação aqui na minha diocese. Estou em renovação carismática católica há 17 anos, participo do grupo de oração Deus Proverá, que acontece todas as terças-feiras aqui na minha paróquia São Paulo Apóstolo, né? O irmão falando São Paulo Apóstolo, eu pertenço à paróquia de São Paulo Apóstolo, né? E pela graça de Deus sou casado com a Janaína, aí há 8 anos, com a graça de Deus. Irmãos, com muita alegria no coração, né? Nós estamos aí como Renovação Carismática Católica do Brasil, né? Estudando o livro do Atos dos Apóstolos, não muito diferente, a minha diocese também a gente está estudando, desbruçando em cima desse livro tão maravilhoso para nós. E parece que Deus, nesse tempo, quis ensinar a gente um modo diferente de evangelizar, né? Nós estávamos tão habituados presencial, ver os irmãos, mas Deus deu a gente um método diferente, o qual a gente não estava tão habituado, né? Dando uma sequência no capítulo 18, a gente vê Paulo, né? Lá por imediato do versículos finais do capítulo 18, versículo 24, a gente vê Paulo, quando ele chega em Éfeso, ele manda cartas para Coríntios, aonde é o início do capítulo 18, né? Então, fica imaginando, né, Leonardo, naquele tempo, Paulo, ele mandava carta, né? Hoje a gente não tem como, não precisamos tanto de carta, né? A gente manda um zap, a gente manda uma ligação, a gente pode estar em vários lugares, praticamente quase ao mesmo tempo, né? Podemos assim dizer, por conta de um meio que Deus deu para a gente saber usar. Assim como o Leonardo dizia para o irmão, né, o João, ali, a respeito da dinâmica que a gente precisa utilizar hoje para evangelizar, para atrair as pessoas, eu sempre digo assim que, mais do que a dinâmica, a gente precisa ouvir o Espírito Santo. Mais do que a dinâmica. Porque a renovação carismática católica, não muito diferente do estado de São Paulo, né?
nasceu aqui em Campinas, próximo à minha cidade, mais ou menos 270 quilômetros, né? Bem próximo, do ladinho. Foi atraída por alguns sacerdotes que ali iniciaram aquele movimento, mas, ao mesmo tempo, muitos jovens foram aderindo e espalhando para todo o Brasil. Mas o que me chama muita atenção, um relato de um irmão chamado Roberto Ricardo, de Goiânia, não sei se vocês conhecem, e aquele irmão, quando estava em tempo de férias, ele se ausentava da sua família e ficava um mês pregando no Nordeste, de férias. E a férias deles era pregar a palavra de Deus. Parece Paulo, né? Parece Paulo, que Paulo, ele se retirava e ali ele exercia suas funções, né, como um trabalhador. Ele não queria ser peso, fardo para as pessoas, ele tinha seu próprio ofício. Assim ele aprendera do bom judeus, né? Judeus que assim aprende, assim ensina, né? Os judeus, eles não cobram para pregar a palavra. Os judeus não cobram para dar ensino. Para eles, isso é uma alegria no coração deles falar de Deus. E Paulo também, como sendo um bom discípulo dos judeus, né, Gamaliel, Paulo também vai ensinar os seus da mesma forma, gratuitamente. É muito importante isso, né? O irmão aí falava acerca de alguns pregadores, né? E é muito importante isso, gente. O evangelho, ele é gratuito. A providência, ela acontece da maneira que a gente se entrega a Deus. Da maneira que a gente se abandona em Deus, as coisas vão acontecer na nossa vida. Eu estou falando isso porque também sou missionário. E nesse tempo de pandemia, eu vivo da graça de Deus, da providência de Deus, faço minhas coisas, mas Deus que provê, porque aquele que nos chamou não erra. Aquele que nos chamou não erra nas suas escolhas. Então, aí vai uma pergunta, que eu quero só finalizar aquilo que o irmão dizia, se foi Deus que nos chamou ou não se foi Deus. Porque se foi Deus, Deus é fiel para cumprir aquilo que ele nos chamou e nos predestinou a ser nesse tempo. E no capítulo 18, a gente vê Paulo, que sai ali daquela região e vai a Coríntios, né? E sai de Atenas e vai para Coríntios. Coríntios era aproximadamente 80 quilômetros diferente de um lugar para o outro. O irmão dizia, né? Não foi de Uber, né? Eu acho que foi de avião, irmão. 80 quilômetros, pegaram um avião lá e foram para lá. Irmãos, eles foram a pé, eles foram a cavalo, a camelo, era o meio de transportes que eles tinham naquele tempo. 80 quilômetros, eles partiram para chegar em Coríntios, e como de costume, no versículo 2 vai dizer, entrou ali um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, e sua mulher Priscila. Há um relato que Áquila e Priscila, eles já eram ali um cristão, ou alguns que já tinham aderido ao cristianismo. Eles já tinham ouvido a pregação em Roma, mas eles não eram ainda discípulos de Paulo. Eles foram atraídos pelo evangelho, eles foram conquistados pelo evangelho e desceram para Coríntios, e ali ficaram por um tempo. E é muito importante que o ofício também de Áquila e de Priscila eram também de tenda. Isso que é belo de ver. E Paulo, chegando ali também, ele como exercia essa profissão, ele vai se encontrar junto com Áquila e Priscila, e ali eles, pouco antes de chegar da Itália, por Cláudio ter decretado aquela perseguição bárbara com os judeus em Roma, eles chegam ali e Paulo vai exercendo ali a sua função e também, ao mesmo tempo, vai conquistando o coração daquele homem e daquela mulher, daquela família, podemos assim dizer. No versículo, para você poder acompanhar, versículo 2 ali. E o que é muito interessante, irmãos, aqui eu quero deixar uma coisa bem clara. Paulo, ele não apenas fazia belos discursos. Paulo, ele vivia o seu discurso. E aqui é muito importante nós compreendermos isso. Não basta apenas nós fazermos
maravilhosas pregações, colocações, se os nossos discursos, as nossas pregações não condiz com aquilo que a gente prega. E aqui está o segredo de Paulo. Paulo prega como ele vive e vive como ele prega. Por isso, depois ele vai dizer, aprendeste de mim. Aprendeste de mim. O segredo do sucesso da nossa pregação está da maneira em que a gente vive. Está da maneira em que a nossa vida condiz com aquilo que a gente anuncia. Paulo, ele era um homem impelido, impulsionado pelo Espírito, porque Paulo, ele não somente Deus utilizava a sabedoria dele, do modo que ele pregava, das curas, dos milagres que ele fazia, mas mais do que isso, Paulo vivia. E o que é muito interessante, que Paulo em Coríntios, um padre amigo meu de Campo Grande, né, também estudioso e também franciscano, né, doutor, exegeta em Bíblia, discípulo de Bento XVI, né, nada aí tão esclarecedor para nós de conhecimento, né, um dos mais sábios homens desses tempos modernos que a gente tem conhecido é Bento XVI. E esse padre é muito interessante que ele diz assim que Paulo, quando ele chega em Coríntios, ele encontra uma realidade completamente depravada. E Paulo, ele não sai denunciando. Paulo sai anunciando. Antes de denunciar, nós precisamos anunciar. E aí está o grande sucesso de Paulo. No rodapé da minha Bíblia, que eu estou utilizando, que eu acho mais prático para nós no meio da renovação, embora é muito interessante, no rodapé da minha Bíblia é a Bíblia Ave Maria, Bíblia de estudo, tá? A grande. Eu preferi pegar essa aqui, que eu achei mais um linguajar do nosso cotidiano. E aqui diz assim, no rodapé, diz assim, para Paulo, em Coríntios, foi uma cidade do amor e também da dor. Olha o segredo de Paulo. Irmãos, antes de denunciar, aquele que ama, primeiro, ele ama, ele conquista. E na maneira que você vai conquistando as pessoas, aí você vai exortando, você vai corrigindo, você vai modelando as pessoas. E eu acho lindo isso de Paulo, porque ele chega ali naquele lugar, como de costume, né, como um bom judeu, todo sábado, vocês já estão bem assíduos nisso, sinagoga. Paulo trabalhava de segunda a sexta, no sábado ia para a sinagoga, era o lugar do estudo, é o lugar dali de partilhar o conhecimento, debater, né? Debater quer dizer jogar as ideias, e ali eles iam jogando aquilo que eles conheciam como todos os judeus, e Paulo chega ali, ele começa a ver, é interessante que Paulo, em alguns lugares, ele ouvia as pessoas para conhecer o lugar. Olha, o segredo de Paulo. Paulo chegava, ficava ali uns dias, conhecia o lugar, analisava o lugar, ele olhava os lugares, a realidade do lugar, e depois ele ia para as sinagogas, e lá ele via alguns ensinando, e quando terminava, chegava a vez dele, ele pegava a oportunidade, e ali ele anunciava Cristo e Cristo ressuscitado. Irmãos, o segredo do bom sucesso da pregação é primeiro a gente ver o ambiente, ver a realidade. O irmão até pediu assim, irmão, eu tenho um compromisso logo mais, dizer, você não quer pegar por primeiro? Eu falo assim, não, irmão, vai você primeiro. Vai você primeiro, porque eu não conheço a realidade de vocês. Então, o segredo de Paulo é analisar primeiro as coisas, antes de dar opinião, antes de chegar. E aí entra aquilo que o irmão está dizendo agora há pouco, dos pregadores, que vem só denunciando, denegrindo e falando tantas coisas, vai virando um alvoroço, e jovem gosta disso. Jovem gosta de quem contraria.
Isso atrai o pensamento do jovem. Opa, contrariou, é comigo. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Jovem tem isso, porque a gente já foi jovem, a gente sabe como que é isso. Então, irmãos, o segredo de Paulo é quando ele chega naquele lugar, primeiro ele analisa e como exercessem ali com Áquila e Priscila o mesmo ofício de trabalho, que fabricavam tendas, todos os sábados eles falavam na sinagoga e procuravam convencer os judeus e os gregos. E o que é interessante é que quando estavam ali, estavam aguardando a vinda de alguns outros que tinham aderido à fé, de Timóteo, e estavam para chegar naquele lugar. No versículo 6, vai dizer assim para nós, irmão: como esses, como disseram, os injuriariam, ele, sacudindo-lhe a veste, disse: o vosso sangue caia sobre vossa cabeça, tenho a mão inocente. Desde agora vou para o meio dos gentios. Paulo primeiro pregava para os judeus. Depois ele ia pregar para os gentios. Paulo, quando chegava ali, primeiro ele ia para as sinagogas. Já que vocês não querem me ouvir, então agora eu vou para aqueles que são discriminados por vocês. Aqueles que não querem ouvir, aqueles que não querem seguir os judeus, aqueles que não querem adquirir a sua fé, então agora eu vou para os outros, que são considerados como pagões. É muito rico isso de Paulo. A estratégia de Paulo me chama muita atenção, irmãos, porque primeiro ele anuncia para os judeus: se vocês não querem, agora eu vou para os outros que querem. Primeiro, Paulo não começa pela desordem, que era anunciando para os gentios, aqueles que não eram considerados pagãos para os judeus, e depois ir para os judeus, porque Paulo sabia de uma lei. Não podia ter conversa entre gentios, os pagãos e um judeu. Então, Paulo sabia da lei. Paulo se sabe muito bem de Paulo, não precisa acrescentar muita coisa. Um bom pregador já tem um conhecimento sobre isso. E Paulo usa isso como estratégia. Primeiro eu prego para os judeus, se vocês não querem, agora eu irei pregar para aqueles que são considerados aí por vocês, desconsiderados por vocês. E é interessante que quando Paulo fala assim, olha, eu sou inocente do sangue de vocês, eu não tenho mais peso algum acerca do que vocês dizem, do que vocês falam. E ali o Senhor vai falar algo a Paulo. Paulo, saindo ali, entrou em casa de um prosélito muito próximo à sinagoga. E era um dos homens muito conceituado naquela região. E quando Paulo ele entra na casa de Tício, ele começa a ensinar disso. E quando ele estava ali ensinando, entra um outro personagem chamado Crispo, um chefe da sinagoga. Atos 13, versículo 14, se não me engano. Crispo, ele era um dos chefes da sinagoga de outro lugar. E sabendo que Paulo estava próximo ali à região de Coríntios, ele parte para ouvir Paulo. Então aqui está outro segredo de Paulo. Paulo, ele prega, semeia a palavra e deixa a palavra germinar no coração das pessoas. Aqui é o grande segredo de Paulo. Eu preguei. Agora eu vou continuar a minha missão. E ele vai e ele ora ao Senhor por aqueles que ele anunciou. E deixa a palavra germinar no coração das pessoas no tempo que é necessário. Irmãos, muitos de vocês, quem sabe, quando aderiram ao Senhor, como Senhor absoluto das suas vidas, não foi de imediato. Não foi na primeira pregação. Muitos de vocês, quem sabe, até mesmo resistiram muito para ouvir o Senhor, para deixar o Senhor ser o Senhor das suas vidas. Alguns, é claro, na primeira pregação já se abriu ali, a graça aconteceu, mas muitos tiveram resistência. Muitos, quem sabe, até mesmo seus pais, os seus familiares participavam de grupos de oração e vocês não.
Muitos de vocês, quem sabe, foram até instruídos numa fé católica, mas ao longo do tempo se desviaram e deixaram com o tempo, um dia, aquilo que foi semeado no coração de vocês tornou-se fecundo no coração de vocês e hoje vocês estão aqui. Isso é muito importante. Crispo, ele já ouvia falar, ele já tinha visto Paulo, mas por conta de, naquele tempo, ele não acolher a palavra. Ainda, quem sabe, vamos supor, ficou uma curiosidade no coração de Crispo. E quando Paulo estava ali próximo ao lado de uma casa da sinagoga, pregando e ensinando a palavra de Deus, Crispo chega e adentra aquele lugar e começa também a ouvir Paulo, e ali ele acolhe a palavra e ali se converte ao cristianismo. É muito interessante isso, irmãos. Respeitar o tempo de cada um. Nós semeamos, e é Cristo Jesus que faz germinar, e é o Espírito Santo que rega. É o Espírito Santo que faz aquilo ali vir dar vida, é o Espírito Santo que traz ar, é o Espírito Santo que vai trazendo ali o vento, a chuva, e vai germinando. Quem sabe a realidade suas aí do Rio Grande do Sul, né? Nesses tempos tão difíceis que a gente está vivendo, não sei se vocês estão tendo grupo de oração presencial, não sei como que está aí a realidade de vocês. Aqui na minha cidade a gente não está tendo ainda presencialmente. Então, o que é o papel da gente? É anunciar, propagar. E no tempo de Jesus, as coisas vão acontecer. Só fugindo um pouquinho, né? Aqui na minha cidade tem um irmão que há muito tempo, ele participou do grupo de oração com a gente, frequentava o grupo uns mais ou menos 2 anos, e um dia se afastou da igreja. Se afastou mesmo, não quis mais, e se deriu aí pela vida. Quando vem a pandemia, ele me procurou pedindo ajuda, eu tenho acompanhado ele, e olha para você ver, né? Quando ele estava no grupo de ação, eu falava para ele, irmão, vai se confessar, irmão, olha, vem à missa. Ele dizia, não, eu não gosto da missa, a missa é muito, não é meu estilo, não. Eu gosto mais do grupo de oração, é fogo, é unção, ali é mais o que eu me identifico. Irmão, vai buscar o sacramento. Não, irmão, não precisa, não sei o quê, não pode. E ali insistia, falava com ele, quando foi um belo dia, e disse para mim, irmão, não estou mais gostando do grupo, não, e foi-se embora. Passou-se 3 anos. Vem a pandemia, esse mesmo irmão chegou para mim e disse um dia, irmão, como é que faz para se confessar? Olha, deixei ele, sacudi a poeira, larga lá, deixa lá. E eu rezando, orando. Vai, Senhor, vai trabalhando. E quando passava, às vezes, na rua, ele lá no bar, bebendo, ô Jesus, toma conta, Senhor. Não permita que esse irmão se perca. E passou-se o tempo, não conversava mais com ele. Não conversava com ele, porque até evitava alguns tipos de conversa. E um belo dia, antes de pedir essa ajuda, ele disse, ô irmão, você está bravo comigo? Eu falei, não, irmão, não estou bravo. Você não fala mais comigo? Não, irmão, que eu estou corrido, é que eu estou na correria do dia a dia, então tenho... tá, então qualquer dia a gente vai conversar. Sim, qualquer dia a gente conversa. Vem a pandemia, ele me encontrou e disse, irmão, como é que eu faço para me confessar? Olha que interessante. 3 anos eu falei isso para ele. Como é que... É o Senhor que faz isso. É Deus que age na vida da pessoa, não é nós que temos que insistir, persistir e às vezes até fazer goela abaixo, né? Aqui na minha cidade fala muito assim, goela abaixo, ó, receba Cristo e goela abaixo, força, não. É o Senhor que faz. O nosso papel como pregadores da palavra é apenas pregar. E o Jesus, no tempo dele, na hora dele, da maneira dele, fará as coisas acontecer. E o que é interessante, irmãos, vai seguindo o texto. Numa noite, o Senhor disse a Paulo, em uma visão, não temais, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para fazer mal, pois tenho um grande número de povo nessa cidade. No versículo
9 e 10. Quando Paulo dá aquela resposta, Paulo vai ali pregando na casa, Paulo aí vai anunciando para alguns, o Senhor aparece em sonho a Paulo. E o Senhor diz a Paulo, olha, Paulo, não te cales, vai para a sinagoga novamente. Paulo, eu tenho um grande povo neste lugar. E aí você conhece já o livro de Coríntios, né? É um dos maiores livros de ensinos que nós temos para nós carismáticos, de maneira particular, né? Que dá toda a introdução dos dons dos carisma, quantas pessoas aderiram à fé naquele lugar, numerosas pessoas se converteram, abrasaram verdadeiramente seus corações, não apenas ali de não, eles foram realmente atraídos pelo Senhor através de Paulo. Pregações de Paulo. Irmãos, aqui eu quero dizer para vocês, quantas vezes eu e você já dizemos, eu não quero mais. Chega, basta. Eu falo para vocês que agora, há um tempo atrás, eu disse também para minha coordenadora diocesana, eu não quero mais isso não, pelo amor de Deus. Eu não tenho paciência para lidar com um pregador não, gente, pelo amor de Deus. Há muitos pregadores aí que pregam demais. Eu não tenho isso aí. Isso não é para mim, gente, pelo amor de Deus. E a minha coordenadora diocesana disse, Marlon, vamos rezar. Eu falei, não precisa rezar, já tomei a minha decisão, já está tomado, não quero nem, não fala mais comigo sobre isso não, tá? Se você quiser me liga, a gente conversa, mas de coordenação não quero mais, chega. E o que é interessante, irmãos, minha coordenadora disse, então me indica alguns irmãos para que possam assumir o ministério. Eu indiquei 3 nomes, os 3 nomes nenhum quis, nenhum aceitou. E a coordenadora disse, Marlon, olha, ela ficou quieta, em silêncio, e ali eu continuei ainda articulando, né, o Estado, junto à minha diocese, para que não ficasse vago, né? Porque eu acho que a gente precisa, embora você não queira, você precisa ter zelo ainda pelas coisas de Deus. Você precisa ter zelo. Então eu falei, olha, enquanto não tiver ninguém, eu continuo articulando tudo que o Estado me passar para a nossa diocese, e a diocese vai exercer todas as coisas, e no tempo em que alguém entrar, eu passo todas as orientações, as coisas que estão acontecendo, as moções, e a pessoa assume, eu entro no meu lugarzinho quietinho no banco, e a pessoa toca o barco, tá bom? Foi o único acordo que eu fiz. Gente, como que o Senhor conquista a gente? Como é que Deus usa essas estratégias do jeito dele? Eu continuei articulando no Estado, e nessas maneiras de Zoom, a reuniões, e todo mundo, e aí, quem está na diocese da Pé-Avó? Por enquanto eu estou, mas não é eu. Por enquanto é eu. E sempre arrumando argumento. Foram 3 meses. Quando foi um belo dia, o Senhor me encostou na parede. Eu fazendo minhas orações aqui em casa, o Senhor disse comigo assim, filho, não foge não. Porque eu tenho um grande números neste lugar. Gente, eu não entendi nada. E quando eu peguei a palavra, eu fui abrir a palavra, caiu em Atos Apóstolos, capítulo 18, exatamente no versículo 9 e 10. E o Senhor dizia a mesma coisa que ele disse a Paulo. Eu tenho um grande número de pessoas neste lugar. Eu confesso a vocês, irmãos, que o ano passado me desanimou muito esse negócio de internet. Porque a gente fazia as nossas reuniões pelo Google Meet e dava em torno de 15 pessoas, 10 pessoas. E a gente estava fazendo sobre os sentinelas. O Leonardo, acho que está bem por dentro disso. A gente estava fazendo todo o estudo do sentinela e não tinha ninguém. E quando o Senhor falou exatamente esse versículo comigo, eu falei, não, eu vou tentar mais uma vez. A primeira reunião, algo milagroso aconteceu, gente. A diocese começou a aderir. A diocese começou a participar. Os pregadores que não participavam começaram a participar. E as coisas foram acontecendo. E de tal modo em que hoje a gente faz algumas reuniões, dá em torno de 80, de 60 a 90 pessoas. Olha para você ver como que a gente precisa, muitas vezes, ouvir o Senhor. Eu sempre digo que uma frase de Santa Teresa de Calcutá, né? Nunca tome decisão na hora do alvoroço, porque pode ser que depois você se arrependa.
daquilo que você promete e nem na hora em que você estiver abatido. Porque pode ser que depois também você se arrependa. Então a gente precisa tomar as nossas decisões consciente. Paulo estava tomando uma decisão por conta que a sua pregação não estava tomando ali a forma que ele queria, o desejo que ele queria. Mas quando ele se põe a orar, o Senhor põe-se a falar com ele. E diz a ele, Paulo, eu tenho um grande povo nesse lugar. E ali Paulo volta novamente com todo entusiasmo, com toda a sua força e vai pregando a palavra do Senhor. E muitas pessoas que estavam ali vão aderindo à fé. Principalmente um homem chamado Galião, que morava naquele lugar, que era um dos grandes daquele lugar. Grandes judeus. Um homem muito considerado naquele lugar. E quando aquele homem adere à fé, muitos põem-se a ouvir a palavra de Deus. Paulo vai para o tribunal, Paulo passa por um processo de, vamos dizer assim, de provação, e após a aprovação, o sucesso da pregação de Paulo é tamanho. Irmãos, só para poder dar continuidade, não fica muito só apenas nos versículos primeiros. Paulo volta para Antioquia, versículo 18. Paulo permaneceu ali em Coríntios ainda algum tempo, cerca de 6 meses, 7 meses. Foi esse tempo que Paulo ficou ali. Eu fico imaginando, irmãos, as pessoas vendo Paulo, e Paulo pregando, Paulo ensinando, Paulo partilhando a palavra, mas principalmente Paulo vivendo a palavra. Eu vou falar uma frase do Leandro, que é o nosso coordenador nacional. Tivemos uma reunião com ele esse tempo atrás, ele dizia assim, nós não precisamos mais de pregadores doutores da palavra. Não precisamos mais de pregadores que fazem belos discursos com eloquências e tudo mais. Nós precisamos de pregadores que vivam a palavra. Amados, nesse tempo, eu queria dizer assim para vocês, o Senhor quer de nós verdadeiramente vivamos a palavra dele. Marlon, mas então não precisa mais estudar? Irmãos, o estudo ajuda a gente a viver. Tá? Não confunda as coisas. Tá? Não confunda. Ah, então eu não preciso mais pregar a palavra. Querido, precisa sim, mas você precisa viver o que você estuda e o que você prega. No seu trabalho, junto com a sua família, na comunidade, que muitas vezes, não sei aí no Rio Grande do Sul, né, eu conheço pouco, né, eu só tive aí numa região aí, não me lembro muito bem, faz uns 2 anos atrás, mas era próximo a Capão da Canoa, né, eu tive ali próximo, ali, numa diocese ali próximo. E o que é interessante, que não conheço muito a realidade de vocês, mas aqui muitos irmãos não aceitam a gente, ainda. 50 anos de movimento, muitos sacerdotes não aceitam a gente. Muitos irmãos da igreja também não acolhem a gente como a gente deveria ser acolhido como um bom católicos. Eu acho que aí do Rio Grande do Sul também não é muito diferente, né? Não é muito diferente. A realidade é a mesma. E o que é interessante, irmãos, embora muitos não acolhem a gente, mas olhando o modo de a gente viver quando a situação piora para o lado deles, quem é que eles vão pedir ajuda? Quem é que eles vão pedir oração, aconselhamento? Quem é que eles vão pedir uma direção para as suas vidas? Eu acho que aí também não é muito diferente da minha realidade. É nossa. E nessa hora que a gente tem que agir como Paulo. Amor. E você dizer, Senhor, é pelo Senhor que eu estou fazendo isso. E acolhe a pessoa, faz todo o procedimento. E ali você orienta, ensina, faz tudo. E no tempo do Senhor, as coisas vão acontecendo. Muitas almas o Senhor tem para resgatar, irmãos. Muitas. Muitas. No seu grupo de oração, talvez o seu grupo de oração é pequeno ou grande, não sei. Eu quero dizer para vocês, ame o seu povo. Acolhe o seu povo. Pregadores,
Nunca teve tão fácil para nós pregarmos como no dia de hoje. Mano. Como assim? Fácil? Fácil. Irmãos, não se esqueça disso. Em tempo de crise, o que as pessoas fazem? Vão para a igreja. Busca Deus. No tempo de crise, as pessoas vão buscar o Senhor. Mas aí que está o segredo. Nós precisamos estar ouvindo o Senhor. Precisamos estar igual Paulo, atento à palavra do Senhor. E Paulo, ali, ele permanece em Coríntios e ali ele parte para Antioquia. Ele vai ali anunciando mediante o caminho e passando por um bom tempo naquele lugar. Aqui eu queria só dar uma frisada no versículo 18, que é uma coisa muito importante para nós. Paulo permaneceu ali em Coríntios, ainda algum tempo, depois se despediu dos irmãos e navegou para a Síria. E com ele, Priscila e Áquila. Antes, porém, cortara o cabelo em Centris, porque terminava um voto. Né? Muitas pessoas aí, não sei aí no Rio Grande do Sul, mas aqui em São Paulo é uns modismos, gente. É cada coisa que a gente vê aqui dos irmãos que é só Jesus, né? Aqui Paulo tinha feito um voto, né? E é interessante que esse voto que Paulo faz com o Senhor é algo assim que acaba fazendo que muitas pessoas acabam rejeitando a palavra de Deus e até mesmo outros acabam acolhendo a palavra de Deus, porque havia ali umas questões de doutrinas, né, naquele tempo. Eu não vou entrar nisso, porque isso aqui vai me alongar muito o tempo, tá? Mas depois, se eu mando para o Leonardo, aí, o Leonardo pode até mandar uma coisa. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque tem muitos pregadores que vivem de modismo. Né? É barbudo, então agora todo mundo vai ser barbudo. Agora é bigode, todo mundo vai ser bigode. Né? É careca, todo mundo vai ser careca. Né? Então, precisamos estar muito atentos a isso. Muito atento. É interessante isso, que Paulo faz esse voto ao Senhor. Ao Senhor. Não por aquilo que ele tinha visto. Né? Aqui, depois eu mando essa questão, o Leonardo pode até depois dar uma pesquisadinha, manda para vocês no grupo WhatsApp, isso aqui é muito importante, irmãos. Cuidado com o modismo. Tá? Modestas, né? Não vamos entrar nessas questões, né? Modestas, e aí segue, já sabe, já entenderam, né? Cuidado com isso. Tá? Márcio, você é contra isso? Não, eu sou contra a fazer por agradar pessoas ou somente por fazer. Quando se faz ao Senhor, tudo é válido. Tudo é válido. Precisamos ter isso muito consciente em nossa mente, irmãos. Tudo é para o Senhor, Cristo. É Ele. Não porque eu achei bonito, não porque isso me atrai, me agrada, e assim se vai. Não, é o Senhor. O Senhor falou comigo. Então agora eu vou. Tá? Eu não quero criar muito polêmica em cima disso, né? Senão você já sabe como que é, né? Abre aí, as pessoas... o pregador falou isso. Não, calma, gente. Eu estou falando bem claro. É o Senhor. Paulo fez um voto ao Senhor. Ao Senhor. E aqui, ponto final. Ao Senhor. Né? Não foi algo assim para atrair, chamar atenção, vaidade e sucessivamente. Não, foi ao Senhor. E tudo que é feito ao Senhor, irmãos, é bem-vindo, tá? Mas precisamos estar muito atentos ao Senhor. Isso que eu quero frisar. Chegando a Efésio, onde os deixou, ele entrou na sinagoga, entretinha-se com os judeus. Novamente, Paulo chega ali na sinagoga e ele entretém novamente com os judeus. Lembra que eu falei? Primeiro Paulo prega para os judeus. Depois ele vai pregar para os outros. A estratégia de Paulo. Todas as pregações de Paulo, Paulo prega primeiro para os judeus, depois para os outros. É uma estratégia que o Senhor utiliza de Paulo. Pediram-lhe esses que ficasse com eles ali por mais tempo, mas ele não quis. E novamente Paulo, ao despedir-se, disse: voltarei a vós, se Deus quiser. E partiu de Efésio.
Viajou até Cesareia, subiu a Jerusalém e saudou a comunidade, e logo em seguida desceu a Antioquia. E aí se denominou apenas por algum tempo, partiu de novo e atravessou sucessivamente as regiões da Galácia, da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Olha, Paulo prega, Paulo vai novamente para Jerusalém, e depois ele desce para outra região de Antioquia, e ali a palavra diz, ele vai fortalecendo os irmãos. Amados, eu queria só dizer para vocês, nós temos fortalecendo os irmãos. Eu vou seguir a mesma linha que o irmão disse. Esse tempo que a gente está vivendo, a moção da renovação, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas. Força vem de dínamos, vem de fortaleza, é tanta coisa. Eu quero usar esse mesmo versículo. O Espírito Santo vem sobre nós como aquele que vem para fortalecer a fé do outro. Fortalecer. Paulo, ele além de pregar, depois ele voltava pastoreando e além de tudo fortalecendo os irmãos, que muitas vezes não tinham aderido à fé, que muitas vezes estavam ainda gatinhando na fé, que muitas vezes ficaram até confusos, como Crispo, por exemplo, ficou. Então, isso é o segredo, irmãos, da pregação. Primeiro, pregar Cristo, viver o que prega, e fortalecer os mais fracos, ajudar os mais fracos, e principalmente, pastorear. Mas eu não sou coordenador. Isso é papel do coordenador. Amados, quem ama, cuida. E quem cuida, pastoreia. Todo pregador, todo ministeriado, ele precisa cuidar um do outro. Nenhum ministério, ele germina sozinho. O próprio Jesus já disse, ir de 2 em 2. Ir de 2 em 2. Por quê? Um vai ajudando o outro, um vai caminhando com o outro, um vai fortalecendo o outro. E aqui está o grande segredo, irmãos, do sucesso de Paulo. Paulo, ele além de fortalecer, além de pastorear, além de cuidar, além de amar, Paulo, ele punha outros irmãos com ele, e ali eles iam ensinando, pregando, fortalecendo a fé daqueles que estavam com ele. Lembra aquilo que Jesus fala a Natanael, se eu não me engano, que diz assim, onde mora, Senhor? Vinde e vedes. O que Jesus está querendo dizer para aquele homem? Olha, vem aprender de mim. Vem aprender de mim. Nesses tempos, irmãos, a gente precisa fortalecer aqueles que muitas vezes ainda não aprenderam. E aqui eu queria deixar uma palavra que o Senhor incomodava o meu coração desde que a Rita me convidou para estar com vocês. Está na hora de nós ensinarmos com a vida. Vem aprender. Vede. Assim eu acho que foi no Rio Grande do Sul. Eu acho que assim também foi com o Leonardo. Quando ele começou a caminhar no grupo de oração, o irmão mais velho disse para ele, Paulo, Leonardo, eu vou pregar um encontro lá em tal lugar, vem comigo. Vamos, sobe aqui, irmão, vai ser um final de semana. Vem lá. E o Leonardo foi, ou quem sabe a Lourdes foi também, com aquela irmã, e aquela irmã ia pregando, e você foi vendo aquela pessoa pregando, e aquilo foi contagiando o teu coração. Passado mais um pouquinho de tempo, olha, Nadir, eu vou pregar um encontro lá em outro lugar, você não quer ir comigo? E ali foi indo, as pessoas foram participando, interagindo, aprendendo dos outros. Assim foi a renovação, irmãos. Assim foi Atos dos Apóstolos. Assim foi os discípulos, e assim precisa continuar sendo
a renovação carismática católica no decorrer dos anos. Ensinando, fortalecendo e amando as pessoas. Eu falo por mim. Quando eu entrei no grupo de oração, gente, só Jesus na causa. Drogado, mula do tráfico, drogado, prostituto, entregue às mazelas dessa vida, em todos os sentidos que você possa imaginar. E quando eu entrei no grupo de oração, tive um encontro com o Senhor, alguém disse, viu, vai ter um encontro na semana aqui próximo, vamos comigo? Vamos. Fui. No outro final de semana, vamos de novo? Fui. Vamos. Passado um tempo, irmãos, pode pregar? Mas pregar o quê? Ah, aquilo que você já ouviu. Não, mas tem que fazer oficina, tem... Ah, irmão, dá um testemunho lá. E fui, dei um testemunho. Passado um pouquinho de tempo, comecei a fazer as caminhadas, fui fazer informações, as coisas foram acontecendo. E hoje, pela graça de Deus, já faz 17 anos. Eu aprendi de alguém. Alguém me fortaleceu. Alguém me pastoreou. Amados, me perdoa fugir do tema. Cadê os irmãos que você instruiu na fé? Já ligou para eles? Já mandou um zap? E às vezes, irmãos, até de caminhada. Às vezes a gente não liga mais, acha que não precisa. Às vezes a gente acha que não precisa ligar para o Leonardo, que é um coordenador também, e dizer para ele, irmão, estou contigo. Está precisando de alguma coisa? Era isso que Paulo fazia. Ele pregava, viajava, ficava anos fora, depois voltava naquele lugar e dizia, como é que vocês estão? Tudo tranquilo por aí? Tudo na paz? Vamos aprender mais um pouco do Senhor? E assim a comunidade foi germinando. E a gente conhece hoje como Igreja Católica Apostólica Romana. Viviam todos em comum, como unidade, um só coração. E cada dia mais a alegria tomava conta daqueles homens e cativava a alegria dos outros que estavam a caminho da conversão, da salvação. A caminho da salvação. É tempo de a gente cuidar, é tempo de a gente pastorear, é tempo de nós utilizarmos os meios que a gente tem hoje. Paulo mandava carta, né? Logo a mais a gente vai ver Paulo mandando a carta para Coríntios. Uma das primeiras cartas de Paulo. Logo mais. Mas agora a gente não tem como, não precisa mandar carta, né? Se eu for mandar uma carta, vai demorar pelo menos uns 4 dias para chegar aí. Agora eu posso mandar um zap, chega na hora. Posso fazer uma ligação, chega na hora. É tempo disso, irmãos. Vou dizer mais uma coisa, o Senhor fala ao meu coração. Muitos irmãos não aderiram ainda o estudo, ensinamentos, porque muitas vezes falta alguém dizer, eu estou participando, irmão, vem comigo. Vamos. Não é o coordenador, é o Senhor. É o Senhor. Quando a gente toma consciência disso, irmãos, ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora. E aqui vai a graça acontecendo na vida das pessoas e principalmente na nossa. Na nossa. E no versículo 24, extremamente um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e de muito versátil nas escrituras, chegou a Éfeso. Era instruído no caminho do Senhor, falava com fervor do Espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus, embora conhecesse somente o batismo de João Batista. Olha que interessante. Homem fervoroso do Espírito, mas ainda não conhecer a Jesus, estava instruído no caminho da fé por os discípulos de João Batista.
Mas, quando ele chega naquele lugar, ele pregava Jesus, falava Jesus, mas ainda não estava no caminho, estava a caminhando. Ou seja, depois lá no versículo 19, vocês vão conhecer melhor a história dele e outros companheiros deles, né? Que quando vão se encontrar com Paulo. E esse homem, Apolo, irmãos, vocês conhecem muito bem o que ele fez em Coríntios, né? Vocês conhecem muito bem. A tamanha pregação dele naquele lugar foi arrebatamento, gente. Foi pessoas se aderindo à fé e a ponto até mesmo a comunidade dizer assim, eu sou discípulo de Paulo, eu sou discípulo de Apolo. Começaram a ter divisões, porque uns gostaram tanto da pregação de Paulo e diziam assim, não, eu só escuto Paulo. Eu só escuto Paulo, né? Parece os dias de hoje, né? Quem é que vai pregar? Ah, então eu vou. Ah, quem é que vai pregar? Beltrano. Ah, então eu não vou, porque eu só escuto Beltrano, né? Assim era a comunidade de Coríntios, porque tamanho fervor que Apolo pregou naquele lugar. As pessoas ficaram entusiasmadas pelo modo que aquele homem pregava, e então diziam, é ele? Ah, então eu vou. Ah, quem é? Paulo, e chegou. Não, então Paulo não quero ouvir, não. Paulo não gosto muito do jeito que ele fala, não. Assim era aquele lugar. Porque as pessoas ficaram tamanho entusiasmadas com o modo que Apolo pregava. Tamanha graça do Senhor na vida dele, mas olha, ainda ele não era batizado. Imagine depois que ele se tornou batizado. O que aquele homem fez, gente? Olha o tamanho graça do Senhor que estava sobre aquele homem. E olha, e somente ele foi instruído pelo batismo de João o Batista, né? E é interessante. Começou, pois, a falar na sinagoga com desassombro, com Priscila e Áquila. Ouvissem, levaram-no consigo, impuseram-lhe mais profundamente o caminho do Senhor, como ele quiser a ir a Caia. Os irmãos o animaram e os escreveram aos discípulos que receberam bem. A sua presença em Corinto foi, pela graça de Deus, muito proveitoso para o que havia crido, pois um grande veemência refutavam publicamente os judeus, provando pelas Escrituras que Jesus era o Messias. E ali segue o versículo 19, tamanha proporção da graça do Senhor naquele lugar. E aqui eu quero só finalizar minha fala, já estourei o tempo, né? Dizendo, irmãos, 3 coisas muito importantes. Primeiro, pregue. Mesmo que você não veja fruto algum, continue pregando. Porque quem faz os frutos germinar é o Senhor. No tempo dele, na hora dele e no momento dele. Segundo, busque viver aquilo que se prega. Se esforce. Como diz uma música do Valmir Alencar, só de tentar já é uma graça. Só de tentar já é uma graça. Tente. Se esforce. Caiu, tente de novo. Caiu, tente de novo. E assim a graça do Senhor vai fecundando em nossos corações. E por terceiro, o legado de Jesus, passado a Paulo, passado por tantos irmãos da igreja, assim como o irmão dizia a respeito da primeira evangelização da igreja no Brasil, né? Vem e segue-me. Aprende-me. É tempo de ensinar. É tempo de cuidar. E é tempo de amar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Meu irmão, muito obrigado. Nós fomos realmente agraciados por Deus, né, através da sua ministração aqui, desse ensino. Deus abençoe muito aí a sua vida, a sua família, seu ministério, a sua coordenação, toda a diocese aí de Itapeva. Tá bom, irmão? Amém. Muito obrigado. Agora o próximo capítulo, capítulo 19. Quem vai ministrar aí um ensino para a gente é o Lúcio. Pode
Pode abrir o microfone, a palavra está com você, irmão. Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Estão me escutando bem? Então tá ótimo. Que bom, nós podemos nos encontrar, como foi falado no início, esse louvor também, né? A oportunidade que Deus nos deu de, mais uma vez, nos encontrarmos para essa breve formação. Nós precisamos estar em constante formação, como diz o Marlon também para nós, né? Nós vamos fazer um pequeno estudo sobre o capítulo 19, mas para nós nos situarmos aonde tudo isso aconteceu, toda essa narrativa de Lucas ali no capítulo 19, Éfeso era uma capital, era um dos principais centros de negócios lá da Ásia, uma parte da atual Turquia, que também era um grande centro de transporte marítimo e terrestre. Uma das principais cidades do litoral do Mar Mediterrâneo. Então, ali, toda essa narrativa ali que nos fala o capítulo 19, Paulo permaneceu por lá mais ou menos por uns 2 anos, pregando o evangelho, levando a palavra de Deus, levando a boa nova ao povo dessa região, ao povo de Éfeso. Inicialmente, quando Paulo chegou a Éfeso, ele encontrou alguns discípulos, dizem algumas versões da Bíblia que eram mais ou menos 12 discípulos de João. E aí ele lhes fez uma pergunta, se eles haviam recebido o Espírito Santo quando abraçaram a fé. Curioso que eles responderam que eles nem conheciam que existia esse Espírito Santo. Eles nunca ouviram falar do Espírito Santo. Aí Paulo lhes pergunta novamente, mas em que batismo vocês foram batizados, afinal? E eles responderam, no batismo de João. Paulo daí lhes explicou que o batismo de João era um batismo de arrependimento. E João já pedia, naquela época, que as pessoas as quais ele batizava, que elas acreditassem naquele que viria depois dele, que era Jesus Cristo. Depois de feita toda essa explicação para esses discípulos de João, eles então receberam o batismo em nome de Jesus, como nos relata ali nos versículos 5 a 7. E nós vemos a importância da imposição das mãos, tanto nos nossos encontros de oração também. Porque ali, quando Paulo impôs suas mãos sobre esses discípulos, eles receberam o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma como aconteceu lá em Pentecostes, onde todos os que estiveram ali reunidos, o Espírito Santo desceu sobre eles, ou como nós vimos há poucos dias atrás, lá no capítulo 10, onde o Espírito Santo também desceu sobre os gentios. Isso aconteceu nessa narrativa aqui também, pelos sinais visíveis que aconteceram ali, pois eles começaram a falar em outras línguas, eles começaram a profetizar, eles também começaram a falar, a testemunhar a palavra de Deus. Por isso que nos nossos encontros de oração nós sentimos muito a falta também daquela imposição, muitas vezes de colocar a mão sobre a nossa cabeça, quando nós oramos uns pelos outros, quando nós invocamos o Espírito Santo. E ali a narrativa nos fala sobre a importância desse gesto, a importância desse momento, de impormos as mãos uns sobre os outros para que nós possamos também ser novamente batizados no Espírito Santo. Esse batismo nós podemos e devemos pedir a cada dia, né? Depois, seguindo lá nos versículos 8 a 10, nós estamos vendo a fundação da igreja de Éfeso. Paulo, quando ele chegou lá, então, depois de todo esse episódio inicial ali, ele vai à sinagoga, onde ele, durante mais ou menos uns 3 meses,
ele pregava com grande convicção o reino de Deus. Ele falava com todo vigor, com toda clareza, com toda convicção sobre esse caminho que esse povo deveria seguir. Mas, como acontece hoje em dia também, em todos os lugares sempre existem aqueles incrédulos, aqueles que vão de contra a palavra, vão contra os ensinamentos de Jesus, contra os ensinamentos de Deus. E aí eles falavam mal daquele caminho que Paulo estava propondo a esse povo, esse caminho que eles deveriam seguir. Hoje nós também temos inúmeros caminhos que nós podemos seguir. Mas nós, como cristãos, verdadeiros cristãos, nós sabemos que o caminho para nós chegarmos a Deus só existe um, que é o caminho de Jesus. Pois ele mesmo nos explica em outras passagens bíblicas que para nós chegarmos a Deus, nós temos que ir pelo caminho dele. Como ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ali, sempre tem esses que vão, vão contra essa nossas pregações, sempre vão ter aqueles que vão estar querendo nos contrariar, querendo nos afrontar, querendo nos colocar dificuldades nas nossas pregações, nos nossos ensinamentos, quando nós levamos a palavra de Deus, e ali não era diferente. Ali eles fizeram a mesma coisa. Tanto é que, uma certa altura ali, Paulo foi a ponto de romper com com o povo de lá e começou a pregar. Era numa escola de Tirano. Nessa escola ela funcionava um ensino de filosofia. Então esses ensinos aconteciam de manhã e nos horários de maior calor, nos horários mais quentes, as salas estavam vagas. Aí Paulo começou a pregar naquelas salas e nesses horários mais ou menos das 11 da manhã até as 4 da tarde, que eram os horários mais quentes, e era também um horário propício para a população poder participar, porque era um horário que o povo não trabalhava. Então, nós vimos também aqui as dificuldades que Paulo, às vezes, enfrentava para poder levar a palavra de Deus adiante. Mas, sempre inspirado pelo Espírito Santo, ele conseguia se encaixar, ele conseguia achar um meio, uma forma, mesmo, às vezes, nos horários mais sofridos, mas ele conseguia encontrar uma forma de levar a palavra de Deus. E aqueles seguidores, aqueles discípulos que ele, então, até ali já tinha conseguido, eles foram junto com ele até aquela escola de Tirano, e ali, então, ele permaneceu por um bom tempo pregando, tanto é que muitos habitantes, não só ali de Éfeso, mas como de quase toda a Ásia, judeus e gregos, outros tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Nos dizem os relatos ali que naquelas escolas ali, Paulo permaneceu mais ou menos por 2 anos pregando e levando a boa nova a esse povo. Depois, um pouco mais adiante, lá nos versículos 11 a 20, nós vamos perceber o quanto de milagres que Deus faz, que Deus opera através da nossa fé. As narrativas lá dizem que mesmo o povo poderia pegar até vestimentas de Paulo, como, por exemplo, os lenços, aventais e outras vestimentas que ele habitualmente usava, e colocavam sobre os enfermos, e esses enfermos eram curados das suas enfermidades. Os que eram possuídos pelos maus espíritos eram libertos desses maus espíritos. Então, ali nós vemos a importância, a força da nossa fé, que no nosso dia a dia também
quando nós nos entregamos realmente a Deus, quando nós nos entregamos a seu Filho Jesus, ele opera milagres, e muitos milagres. Mas, ao mesmo tempo, nós também vemos que, quando as pessoas querem se usar da palavra de Deus, do nome de Deus, para se dizer que vão fazer curas com fins lucrativos, o inimigo percebe qual é a diferença. Quem realmente está sendo conduzido pelo Espírito Santo e quem simplesmente quer se aproveitar do nome de alguém para dizer que vai fazer milagres. Tanto é que na narrativa ali, nós vimos que tinha alguns ali que queriam usar o nome de Jesus, chegaram até uma casa lá para espantar os maus espíritos de um homem que era possuído por um mau espírito, e o espírito mau lhes diz: quem são vocês? A Jesus eu conheço, a Paulo eu conheço, mas afinal, quem são vocês? O inimigo percebeu que eles eram apenas aproveitadores, ou queriam ser aproveitadores dessas pregações de Paulo e se fazer como Paulo era, dizendo que libertavam as pessoas, que curavam as pessoas. Tanto é que aquele homem avançou sobre eles e eles tiveram que fugir, tudo machucados. E isso fez, e esse acontecimento ali, ele se espalhou rapidamente por toda a região ali, tanto é que muitos exorcistas, muitos mágicos da região começaram a trazer os seus livros, a amontoarem os seus livros ali, começaram a se confessar e queimaram todos esses livros de magia que eles tinham. Na época foi estimado uma boa fortuna. Diz algumas versões ali que chegou a quase 50 mil moedas de prata, o valor estimado dos livros que foram queimados. Isso mostra mais uma vez o poder de Deus, o poder que Ele tem para tirar o mal desse mundo. Basta nós seguirmos o caminho certo, basta nós seguirmos o caminho de Jesus, basta nós querermos deixar nos conduzir pelo Espírito Santo. Nos versículos 21 e 22, nós vemos que, depois de todos esses acontecimentos, de todo esse tempo que Paulo, então, havia passado junto com eles, ele decide ir para Jerusalém, passar por Macedônia, pela Acaia, mas, ao mesmo tempo, ele dizia que ele tinha que voltar a Roma, ele tinha que ver Roma. Aí fica aquela pergunta, mas por que ele tinha que ver Roma? É que Roma tinha uma grande influência sobre aquela região, sobre Éfeso, sobre toda aquela região onde ele se encontrava. E algumas coisas vinham acontecendo que não estavam de acordo, de agrado, por isso que ele também decidiu que ele precisaria voltar a Roma para resolver aquelas situações, aquelas pendências que ali se encontravam. Mas, por fim, ele, então, enviou para Macedônia 2 dos seus discípulos, 2 de seus auxiliares que viajavam com ele. Ele mandou para Macedônia, então, o Timóteo e o Erasto. Eram 2 companheiros de viagem dele, para que, então, continuassem a missão por lá. Por fim, nós vemos, ali nos versículos 23 a 41, nós vamos ver que todo o tumulto que o cristianismo causou naquela região.
ali Lucas nos coloca uma narrativa bem enorme ali sobre, principalmente sobre uma situação que aconteceu, mas a gente sabe que o cristianismo, por pregar sempre a igualdade, por pregar a fraternidade, a caridade, chega a contrariar muito a quem procura manter o seu status, para quem procura manter as questões lucrativas. Nós vemos nessa narrativa que ali estourou um grande tumulto, porque Éfeso, eles tinham uma deusa, a Dena, Ártemis, Dema não a Diana, Ártemis, e muita gente vivia, principalmente um tal homem chamado Demétrio, eles viviam ele produzindo altarzinhos, produzindo um monte de imagens dessa santa, que geralmente eram produzidos em prata. E isso ali era um empreendimento muito lucrativo para eles. E com esse caminho que Paulo veio ensinar ao povo de Éfeso, eles estavam percebendo que eles iriam perder grande parte, ou seja, talvez até a deusa deles e os serviços deles iam cair em descredibilidade. Ou seja, o povo não ia mais acreditar, porque Paulo pregava que as imagens e tudo que era criado pelas mãos humanas eram deuses falsos. Não era o Deus verdadeiro a quem nós deveríamos adorar e, como nós todos sabemos, nós devemos adorar a um único Deus, que é o nosso Deus, o Pai, que é o nosso Criador. Então, aquilo ali causou todo um tumulto entre as cidades, porque eles viram que eles iam perder, para dizer, toda a fonte de renda deles, algo que eles dominavam na região. Aí ele começou a reunir os artesãos aos quais ele dava os seus serviços lá, e eles se reuniram todos num teatro e começaram a gritar: viva a nossa rainha, viva a nossa deusa, viva Ártemis, que é a nossa deusa. Eles não queriam que os ensinamentos de Paulo se propagassem naquela região. Até eles chegaram a arrastar dois companheiros de viagem, o Gaio e o Aristarco. Eles chegaram a arrastá-los junto para dentro daquele teatro, querendo condená-los lá, e Paulo, então, sabendo da história, tentou ir para lá, mas ele foi impedido por outros amigos deles, por questão de risco, os riscos que ele corria. Mas ele, com certeza, já estava acostumado de tantas ameaças que ele deve ter recebido em toda a sua caminhada ensinando a palavra de Deus. Paulo tentou ir lá para ajudar a defender, para enfrentar aquele povo, mas por muitos amigos dele, ele foi impedido de ir lá. E, por fim, então, o secretário da região lá da cidade, o escrivão deles, que era alguém que tinha um poder um pouco maior, ele entrou em ação também e pediu para que o povo se acalmasse. Primeiro, os judeus eles tinham escolhido o Alexandre, entre eles, para ser o seu porta-voz, para ir lá e falar com o povo, mas eles tentaram falar, mas enquanto isso, por umas 2 horas ali, eles não permitiram que ele falasse, somente gritavam: viva a nossa rainha, viva a nossa rainha.
falhou, pelo menos aqui para mim, falhou um pouquinho agora aqui. Eu acho que caiu, né? A gente aguarda um instantinho aqui para o Lúcio voltar para poder concluir. Enquanto isso, enquanto ele tenta ali entrar de novo, passar aqui um recadinho. Hoje à tarde, então, para quem puder aí, tiver disponibilidade, haverá o seminário teológico, né? A formação vai falar sobre o que a igreja nos ensina sobre o Espírito Santo. Então, hoje à tarde, a partir das 2 horas da tarde, pelo Zoom, certo? O formador vai ser o Padre Maicon. Então, o link vai ser enviado ali também nos grupos do WhatsApp, certo? Vai ser enviado no grupo dos coordenadores e ali vocês pedem para o seu coordenador compartilhar aí, tá? Para nossa próxima formação, fiz um convite aí para um irmão nosso, também lá de São Paulo, que é o Anderson Silva Leite. Eu tenho falado dele de vez em quando aqui nas formações, né? Que ele é um teólogo, mestre, e ele tem um bom material aí, um conhecimento bíblico bem profundo, e que nem o nosso irmão falava, né? O nosso irmão Marlon, não apenas o conhecimento, né? Mas a vivência, um homem muito de Deus, né? De uma espiritualidade muito profunda. Ele também é fundador de comunidade lá, comunidade Roá Adonai, e ele vai partilhar também um pouquinho conosco no nosso próximo encontro. Vai ser no segundo domingo de julho, dia 13, é isso? Julho, dia 11. Eu estava olhando junho, perdão. Então, no dia 11 de julho. A gente vai fazer mais ou menos nesse esquema que fizemos hoje, em um momento mais breve de oração, né? E acho que o Leonardo, Lúcio já voltou, né? peço desculpas, eu estava no notebook aqui e me descuidei, terminou a carga da bateria. Então, tudo bem. Aí, eu falo agora, estou no celular da Rita. Uhum. Pode continuar, irmão. E, tá. Não, só para finalizar, então, sobre o que eu estava colocando aqui, essa pequena partilha. Então, dentro desse capítulo, nós vimos também as dificuldades que Paulo enfrenta ou enfrentou em toda a sua caminhada de levar a palavra, de fundar igrejas em vários lugares. Essa é uma dificuldade que nós, hoje, no nosso dia a dia, também enfrentamos. Como o Marlon falou antes, quantas vezes nós encontramos dificuldades em nossa vida, nossos grupos de oração, talvez, às vezes, os nossos padres ou alguém não aceitando a renovação carismática, mas, no fundo, depois, quando precisam de alguém, são praticamente a eles ou a nós que eles recorrem para receber suas orações ou outras atividades que necessitam, que eles sabem que nós da renovação carismática somos persistentes, não desistimos com tanta facilidade, que nem Paulo também não desistia nas suas missões, por mais
dificuldades que ele encontrava, sempre conduzido pelo Espírito Santo, ele sempre conseguia achar uma forma de conseguir ir adiante, levar a palavra de Deus, levar essa boa nova a tantos lugares que ele passou. Nossa, como tu falasse antes também, ele não ia de Uber, não ia de avião. Então, uma viagem de um lugar para outro, às vezes, levava anos. Por isso que ele, muitas vezes, permanecia também vários anos no mesmo lugar, para que ele conseguisse realmente implantar, colocar a ideia, semear a palavra de Deus, para que o máximo de pessoas possíveis ele conseguisse contagiar e conseguisse levar para esse caminho de Jesus. E assim, então, para ele não precisar, mesmo assim, ele nunca deixava de acompanhar aqueles lugares que ele passou. E dentro das suas possibilidades, ele sempre tentava acompanhar, ele tentava saber da situação, como é que estava. Por isso que nós temos tantas cartas escritas para vários lugares, porque ele não conseguia se fazer presente em tudo. Não é que nem hoje, que nem o Marlon falou, hoje nós podemos estar aqui e conversar com alguém lá do outro mundo, lá da Ásia, em tempo real, mas na época não era bem assim. Então, ele nunca deixava, por todos os lugares onde ele passava, ele sempre deixava, ele tinha aquela preocupação de saber como é que estava andando, como é que permanecia a fé desse povo. Então, era mais ou menos isso que Deus tinha me colocado hoje, então, para passar para vocês sobre esse capítulo 19. Também, devido ao tempo ali, a gente procura não fazer um comentário muito prolongado. Era isso aí, irmã. Tá certo, muito obrigado, Lúcio. Informação bem clara. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe sua vida.